Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor e ela será ministrada por um servo do Senhor muito amado e muito privilegiado. Ele traz sua própria intérprete de Libras. É um luxo que só ele possui aqui na igreja, né? Ele traz de casa. É o nosso irmão Adervan, que também é líder do Ministério Sal e Luz, que ontem à tarde visitou Roberto, Conceição e Aimee, mas só encontrou em casa Aimee. Roberto e Conceição não estavam. Também visitou a irmã Jerusa, o seu esposo e a sua nora. É um ministério incansável. E antes de iniciar a mensagem, eu vou pedir ao Adervan, ele sempre me manda um relatório, falar assim uns 3 minutos, como tem sido a receptividade, como tem sido a experiência daqueles que fazem parte do ministério. Claro que todo mundo gosta de receber uma visita tão especial como esta, mas o que sentem aqueles que estão nesse ministério? Qual a visão que eles possuem? Como é que eles interpretam essa forma de servir a Deus? Adervan, a palavra é sua. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Saudar a todos que estão acompanhando essa transmissão e aqueles que o dia haverão. Acerca do Ministério Sal e Luz, inclusive, pastor Geraldo, lembrando que dia 19 de abril de 2020, o Ministério, na época chamado Grupo de Visitação, iniciava esses trabalhos, ali na casa dos irmãos Aidil e Livino e da irmã Leninha. Então, estamos prestes a completar 1 ano de trabalho. 1 ano que imaginávamos, é lógico, chegar nesse momento, ver uma situação melhor no nosso país, no mundo. Mas, ao contrário, a gente viu mais necessidade de estarmos nas ruas visitando os irmãos. E acerca do que o pastor colocou, tem sido gratificante, tem sido edificante, tem sido algo que tem impactado muito meu coração, de ver como um grupo de irmãos. Temos adolescentes, temos jovens, temos adultos, todos imbuídos de levar a palavra do Senhor, de levar a palavra de esperança aos irmãos, de levar a palavra de que o Senhor se lembra deles, de que o Senhor continua no controle de tudo. Esses irmãos têm sido movidos nos seus corações, têm doado seus tempos, têm doado sua alma para estar com os irmãos. E, ao visitarmos os irmãos, acabamos visitando também seus vizinhos, seus parentes que moram próximos. Deus abençoe cada irmão que faz parte desse ministério. São irmãos valorosos, que têm dedicado suas vidas no serviço do Senhor. E o reflexo, o que eles têm recebido do Senhor, tem se refletido no ministério. Isso é mais gratificante ainda. Como eu disse ontem a eles, o que Deus faz com o grupo é resultado do que Deus faz individualmente na vida de cada um deles. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Aquelas partes da Bíblia que parecem... Eu gosto muito de ver essas partes da Bíblia que parecem aquele pedaço do quebra-cabeça que está ali só para compor a imagem, lá no cantinho. Como Deus também fala aos nossos corações em toda a Bíblia, de capa a capa.
Assim está escrito no texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Senhor, te pedimos a tua direção, Pai, sobre tudo o que será dito aqui. Senhor, que venha apenas o que vem do teu coração. Usa esse vaso, Senhor. Usa esse vaso nas tuas mãos, com as imperfeições, com as fraquezas, com tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor sabe quem sou, mas que eu sei que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor. Usa-me, Senhor, e fala a mim e à tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos vivendo um momento complicado. Um momento complicado para a humanidade. Momentos de insegurança, momentos de medo, ansiedade e incertezas. Muitos que testemunham tempos difíceis como esse nosso, preferiam não ter nascido ou não ter nenhuma responsabilidade em ser ou fazer algo nesse tempo. Mas não nos cabe escolher em qual tempo viveremos. Pegando uma frase de J.R.R. Tolkien, na obra Senhor dos Anéis, naquela parte da Sociedade do Anel, Tolkien disse o seguinte, através do seu personagem: o que nos cabe decidir é o que faremos com o tempo que nos é dado. O que nos cabe decidir é o que faremos com o tempo que nos é dado. Em qual tempo nós gostaríamos de ter nascido? De qual situação nós gostaríamos de poder não ter que enfrentar? Do que preferíamos não ter que gastar os nossos esforços, nossa energia, nossa própria vida? Mas tem uma verdade da qual não podemos fugir. Nós nascemos nesse tempo. Nascemos para viver no contexto em que estamos agora. Nascemos para viver as coisas de hoje. Nascemos para viver esse momento da história da humanidade e a realidade que nos cerca. Não nos cabe, irmãos, questionar a soberania de Deus, mas de viver o seu propósito, agora, nesse tempo, confiando nele, como cantamos agora há pouco. Não procuremos entender isso com o raciocínio humano, porque não chegaremos a lugar algum. Vamos nos lembrar de duas coisas básicas que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Romanos. Os juízos do Senhor são insondáveis ao homem, e os seus caminhos inescrutáveis ao entendimento humano. Nossas limitações humanas não permitem que entendamos a mente do Senhor. Por isso, Ele, o Senhor, nunca omitiu e nunca nos enganou. O justo viverá pela fé. Nosso desafio é viver o projeto eterno de Deus nesses dias. Viver como seus filhos nos dias que Ele nos deu nessa vida terrena. Viver essa vida temporária buscando que a sua vontade se cumpra em nossas vidas e através delas. Dentro desse cenário, o que é que a vida do apóstolo Paulo poderia nos ensinar? O que podemos extrair de tudo que Deus fez nele e a forma como pôde usá-lo como um vaso em suas mãos na história da igreja? Eu queria convidar você, convidar todos a examinarem comigo alguns pontos da vida de Paulo. Inicialmente, percebemos nas cartas de Paulo o seu cuidado com a igreja do Senhor.
Notamos o zelo com aquilo que é mais precioso a Deus, as vidas dos seus santos. É nítido que Paulo aprendeu a ver os irmãos com o coração de Deus. Paulo respirava o zelo pela igreja, um zelo que o fez dedicar sua vida, seu tempo, sua energia, o que tinha de melhor. Esse zelo dominava Paulo, controlava suas ações e suas reações. O zelo pela igreja ardia dentro dele e era o que o movia. Paulo não media esforços para exercer o cuidado com a igreja. Viajava de cidade em cidade, escrevia cartas, foi preso, chicoteado, humilhado. Sofreu nas mãos dos religiosos judeus e nas mãos dos soldados romanos. Sofreu e foi injustiçado nas atitudes e nas línguas de muitos falsos irmãos. Mas não deixou de cuidar da igreja. Paulo passou de perseguidor a propagador da igreja, multiplicando-a por onde passasse. Conheceu os dois lados da moeda, afligiu a igreja, depois, convertido, zelou por ela. Ele esteve nos dois extremos dessa experiência. Paulo fez viagens missionárias durante anos. Esteve em inúmeras cidades, viajou a pé, viajou de barco, viajou sem parar. Em muitas cidades chegava e ficava por muito tempo, como em Éfeso, que ficou por 2 anos. Em outras ficava só alguns dias, pois muitas vezes era expulso da cidade. Mas em todas pregou o evangelho. Não chegava nas cidades como turista, chegava como pregador do evangelho. Paulo não tinha o objetivo, irmãos, de formar seguidores de uma nova bandeira religiosa. Membros de igreja, mestres da lei, grupos de WhatsApp, organizar congressos, programações que atraíssem pessoas. Paulo foi para alcançar vidas com o evangelho, transmitir os ensinos de Jesus, formar a igreja local e constituir sua liderança e zelar pelo seu crescimento e permanência na doutrina do Senhor. Aí eu queria extrair aqui 3 lições para as nossas vidas, baseadas no texto que lemos em Efésios 1:1, tendo como pano de fundo a vida de Paulo e o cenário que vivemos nos nossos dias. Relembrando, Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Na primeira lição, eu poderia definir como ser seguidor de Jesus deve ser a minha credencial nesse mundo. Ser seguidor de Jesus deve ser a minha credencial nesse mundo. Paulo se apresentou aos irmãos em Éfeso como apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo deveria ter sido testemunha do ministério terreno de Cristo. Deveria ser testemunha da sua ressurreição, ter recebido instrução diretamente dele, ter sido revestido de autoridade e poder para realizar milagres e sinais. E ter recebido o chamado para exercer o apostolado diretamente da parte de Deus. Paulo conheceu o Senhor. Paulo recebeu a nova vida. Paulo relacionou-se com o Senhor. Paulo teve uma comunhão profunda com o Mestre e cresceu na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como parte disso, o Senhor chamou Paulo para ser apóstolo. Então, quando Paulo diz e se apresenta que é apóstolo, ele mostra muito mais do que uma posição, do que um título. Paulo apresenta uma credencial inquestionável. Ele conheceu com Jesus, ele andou com Jesus, ele aprendeu diretamente com Jesus. Paulo apresentou o item mais importante da sua vida, ser seguidor de Jesus. Ele via como a essência, isso como a essência da sua vida. Por isso que ele disse aos irmãos na carta aos Romanos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Irmãos, quais são as nossas credenciais diante desse mundo? O que é que nos identifica nos ambientes que frequentamos e com quem nos relacionamos nesse mundo?
Eu sou conhecido apenas pela minha profissão, pela minha condição social, o lugar onde eu moro, meus títulos acadêmicos, meu sobrenome, minha aparência física. É isso que me identifica como cantor aqui pelo meu carro, no meio dos irmãos da igreja. Como eu sou conhecido diante dos irmãos da igreja? Pelo meu conhecimento teológico, pelo meu tempo de igreja, por ser professor de escola bíblica dominical, ser filho de pastor, sou do ministério tal, sou do coral. Por qual parâmetro eu sou identificado entre os irmãos? Irmãos, a minha credencial deve ser indicação de que sou seguidor de Jesus. O cristão é conhecido por andar com Jesus e viver o seu evangelho, por fazer aquilo que o agrada, por ser sua testemunha por onde passa e por onde trabalha. Deve ser identificado como seu discípulo através da sua vida. Assim ele é credenciado, autorizado a falar em nome do Senhor, porque a sua vida com o Senhor o credencia a falar em nome do Senhor. Na carta de Paulo aos irmãos na Galácia, Gálatas 2, versículo 20, Paulo diz aos irmãos: eu, Paulo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo se identificava por aquilo que se destacava na sua vida, por aquilo que era a essência da sua vida e que dava razão à sua existência. Antes de qualquer coisa, Paulo era aquele que andava com o Senhor, se alimentava dele, respirava por ele, vivia para ele. Jesus era o tesouro da vida de Paulo. Todas as demais coisas da sua vida só tinham sentido com Jesus. A segunda lição: a vontade maior de Deus é que eu seja seu filho. A vontade maior de Deus é que eu seja seu filho. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ao expressar que era apóstolo pela vontade de Deus, Paulo não quis usar uma força de expressão ou um chavão evangélico. Paulo tinha claro discernimento do que era a vontade de Deus. Paulo, nas suas cartas, falou muito do propósito de Deus. Paulo teve a preocupação de mostrar aos irmãos que Deus tem um propósito. Que esse propósito guia o Senhor em todas as suas ações, desde a eternidade, antes de tudo ser criado. Propósito que nasceu no coração do Pai, de Deus, fruto da sua decisão, da sua vontade. Paulo falou em sua carta aos Efésios sobre o desejo e a decisão de Deus entre outros filhos semelhantes a Jesus. Paulo falou aos irmãos de como o Senhor decidiu, planejou e vem executando isto desde a eternidade passada. Um plano eterno do qual todos nós fazemos parte. Quando Paulo se aproximou do Senhor, ele percebeu sua vontade maior. Paulo percebeu que há um propósito divino maior do que essa vida aqui na terra, como nós cantamos. O Senhor nos criou para esse propósito, e fora desse propósito não há razão para existirmos. Paulo passou a viver para cooperar com a vontade do Senhor, e que essa vontade fosse realidade na sua própria vida, e que ele, Paulo, transmitisse através da sua vida para os outros. Ser filho de Deus, manifestar a sua vida de forma a alcançar outros filhos para ele, cuidar desses novos filhos para que eles também alcancem outros, era o que impulsionava Paulo. Paulo, quando falava da vontade de Deus, não era algo teórico, mas prático, pois não há como se aproximar do Senhor e não conhecer seu caráter, seus atributos e a sua vontade.
Nesse ponto surge uma pergunta: como entendemos essa questão chamada, entre aspas, vontade de Deus? Vontade de Deus não é uma poesia para ser declamada. Não é um tema da filosofia para ficar eternamente sendo debatido. Não é uma tese, não é uma utopia. O nosso conhecimento, meu e seu, acerca da vontade maior de Deus, vem do fruto, irmãos, do nosso relacionamento com Ele. À medida que andamos com Ele, em sinceridade, o Senhor nos revela o que o seu coração quer de cada um de nós. Paulo disse em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 5, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos seus filhos, sinceros e irrepreensíveis, vivendo diante dele em amor, adotados em Jesus para o louvor da sua glória. Teve muito debate aí acerca de alguém que falou sobre atualizar a Bíblia. Eu vou fazer uma atualização aqui que não tem problema nenhum. Valmir, Paulo escreveu para você. Valmir, o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo, para que você, Valmir, fosse filho dele, sincero e irrepreensível, vivendo diante dele em amor, adotado, Valmir, através de Jesus, para o louvor da glória dele. Essa é a vontade dele. Ele nos quer como filhos dele. Você que está nessa transmissão, você já é filho de Deus? Essa decisão ninguém pode tomar por você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seus amigos, nem os pastores da igreja. O tempo de igreja, servir em algum ministério, participar das atividades da igreja, ter muitos amigos na igreja, ter muitos admiradores entre os irmãos da igreja, participar dos cultos, se destacar pelo conhecimento bíblico, não te torna filho de Deus. Como diz um pregador muito conhecido aqui na nossa igreja, pense nisso. Pense nisso. Essa resposta vale a eternidade, a tua eternidade. A terceira lição. Minha vida deve expressar o que vem do coração de Deus. Minha vida deve expressar o que vem do coração de Deus. Voltamos para Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, quais eram essas pessoas a quem Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios? Quem eram essas pessoas? Anos antes, alguns anos antes, Paulo esteve em Éfeso e ficou ali por 2 anos. Não havia igreja local. Paulo chegou com uma missão: conquistar novos filhos para o Senhor. Através de Paulo, o evangelho se propagou de uma forma extraordinária em Éfeso. Ao lermos Atos 19 e Atos 20, nós percebemos que uma verdadeira explosão do evangelho aconteceu naquela cidade e por aquela região. A pregação do evangelho, o ensino de todo o conselho do Senhor e a manifestação dos sinais marcaram a passagem de Paulo naquela região. Além de muitas vidas serem alcançadas, Paulo também se ocupou nesses 2 anos em transmitir os ensinos do evangelho aos novos irmãos. Paulo investiu em formar discípulos, em contribuir para o seu crescimento e amadurecimento. Paulo dedicou-se também em formar a liderança da igreja local. Hoje, muitos que se dizem cristãos, ou que se apresentam como cristãos, falam e oram para que a vontade de Deus se cumpra em suas vidas. Mas a vontade de Deus que muitos falam, irmãos, é a satisfação dos seus próprios desejos. O desejo de construir um paraíso aqui na terra. O desejo
A vida dessas pessoas, irmãos, gira em torno das suas vontades. E Deus acaba se transformando em um tipo de Papai Noel, um gênio da lâmpada mágica que irá realizar os seus desejos. São pessoas que creem que o homem é o centro do universo e que Deus está ao redor do homem tentando conquistá-lo com brindes e presentes que satisfaçam a sua própria alma. Vivem como se Deus não tivesse sua vontade soberana. Vivem como se Deus precisasse do homem e não o homem de Deus. A visão que eles têm de Deus é de um ser sem vontade, que não governa e que se deixa conduzir. Quando Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, Paulo estava preso. Ele foi preso em Jerusalém, transferido para Cesareia e anos depois estava em Roma, ainda preso. Foram anos ruins e pesados para ele. Estava preso nas garras do poderoso Império Romano. Mas Paulo não esperou as coisas melhorarem. Não esperou a crise passar. Ele sabia que estava preso, mas o Evangelho de Jesus não estava. Ele estava imobilizado, mas a igreja de Jesus continuava avançando. Paulo conhecia, irmãos, conhecia muitos irmãos que formavam a igreja em Éfeso. Ele viu o nascimento espiritual de muitos deles. Contribuiu para que crescessem no relacionamento com Deus. Contribuiu para que eles crescessem no conhecimento da vontade de Deus. E na carta Paulo mostra o seu carinho pelos irmãos. Mas na verdade, a sua carta foi Deus expressando através de Paulo o seu cuidado com a vida daqueles irmãos, através do ministério de Paulo. Deus espera de mim essa atitude. Deus espera que eu amadureça no relacionamento com Ele. Que esse amadurecimento me leve ao centro da sua vontade, que é ser seu filho. Como filho alcançar novos filhos, como filho alcançar novos filhos para Ele, cooperar na formação desses novos filhos, e que minha vida expresse aquilo que vem do coração de Deus, que eu vivo os sonhos de Deus, que eu vivo os sonhos do nosso Pai eterno. No livro de Atos vemos que Barnabé teve uma importante contribuição no ministério de Paulo. Foi ele, Barnabé, quem apresentou Paulo e recomendou Paulo aos apóstolos, 3 anos após a conversão de Paulo. Mas os cristãos de Jerusalém ainda desconfiavam de Paulo. E foi Barnabé que se esforçou para convencê-los que Paulo era um cristão verdadeiro, convertido. Anos depois, quando Barnabé foi enviado pelos apóstolos para Antioquia, Barnabé passou em Tarso e chama Paulo. E Paulo começa mais uma etapa na sua vida cristã. Ele não sabia, mas estava iniciando o seu ministério apostólico. Eu queria ler agora também a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 12 a 16. Às vezes, algumas coisas da Bíblia, alguns textos, eu faço uma atualização, assim como eu fiz usando o nome de Valmir, para entender o que estava saindo do coração de quem estava escrevendo. Entender o mover de Deus na vida daquela pessoa. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo, seu discípulo. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo, medita estas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Persevera nestas coisas, Timóteo, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está aqui zelando pela vida de Timóteo,
seu discípulo, para que Timóteo perseverasse e cuidasse de si mesmo. Fosse exemplo diante dos irmãos, que ocupasse o tempo em ler, exortar e ensinar. Ocupando o seu tempo com essas coisas, salvaria a si mesmo e os demais que o ouvissem. Através do zelo de Timóteo, de Paulo, Deus mostrava o seu cuidado não só a Timóteo, mas também aos irmãos a quem Timóteo pastoreava. Eu lembro de pessoas que contribuíram muito na minha vida cristã. E a gente entende assim, da maneira que eu entendo como funciona a igreja e como o Senhor se move dentro da igreja e move o seu espírito. Eu nunca deixarei de citar a minha avó, Alina Brandão, que foi membro dessa igreja. Ainda criança, eu via que ela tinha algo diferente na vida dela, algo a mais, que transpirava. Eu via também que ela sempre estava com uma Bíblia próxima a ela, na sua casa. Eu via que a Bíblia fazia parte desse algo que eu não conseguia explicar. Eles estavam vinculados. E mesmo criança, eu queria conhecer aquele Deus que ela falava e a Bíblia que minha avó usava. Prosseguindo, mais adiante, eu cito aqui os irmãos Odilon e Valrúbia. Eles lideravam um grupo de juniores e adolescentes num trabalho chamado Embaixadores do Rei, que era aqui da nossa igreja. Como eu li e como eu aprendi sobre a Bíblia naqueles anos no início da minha adolescência. Ouvi tantas vezes de que aquele grupo de juniores e adolescentes, nós éramos embaixadores do Rei Jesus. E a nossa missão era levar a mensagem de reconciliação de Deus com os homens. Nunca mais me afastei da Bíblia. Os anos passaram. Eu fui para a classe de adolescentes da EBD, da nossa escola bíblica dominical, dirigida pela irmã Eronilda na época. A irmã se preocupava que estivéssemos ouvindo e também absolvendo os ensinos bíblicos, sempre alertando para a importância de estudarmos a Bíblia. Aos 17 anos eu tive que ir para Salvador estudar, onde passei 4 anos. Quando voltei, fui para a classe de jovens. Quem era a professora? Irmã Eronilda. Tempos mais tarde, ela foi consultada sobre qual jovem naquela classe ela indicaria para ser professor auxiliar em outra classe de jovens que seria aberta. E com sua indicação, eu iniciei um novo desafio aí como professor. E que desafio? O professor titular seria o pastor Hélio. Paralelo a isso, eu frequentava a livraria Betânia, dos irmãos Hilton Medeiros e irmã Arlete. Ali era um verdadeiro pedaço do céu, na rua Rui Barbosa. Comprava ali disco, Bíblia, livro e muitas outras coisas que eles vendiam ali. Mas eu ia também para usufruir da presença do Senhor que emanava daquele ambiente. Era um lugar em que éramos edificados, aconselhados e animados na vida cristã. Muitos filhos de Deus foram enriquecidos espiritualmente ao passarem por ali. Deus te abençoe, irmã Arlete. Vocês dois foram muito preciosos na vida de muitos que vocês nem imaginam. Mas nos dias atuais, o que Deus espera de mim? Por exemplo, como líder de um pequeno grupo, o que é que o Senhor espera de mim? O que é que o Senhor espera de cada um de nós? O Senhor me confia algumas vidas sob os meus cuidados, para cobri-los com oração, conhecê-los, saber onde moram, trabalham, suas histórias de vida com o Senhor, acompanhá-las, animá-las, aconselhá-las. E no dia a dia do PG, o Senhor estará pastoreando essas vidas através do líder, que sou eu. Pois através dos líderes dos PGs, os irmãos devem se sentir cuidados pelo Senhor. Nós somos apenas canal do Senhor, vasos na mão do Senhor, para Ele fazer o que Ele quiser através das nossas vidas. O que Deus espera de mim como líder de um ministério?
que eu conheça todos os seus componentes, que eu ore por eles, que eles possam ver em mim uma referência de vida comprometida com Deus e com sua vida. O Senhor não nos coloca em um cargo, o Senhor nos coloca para liderar vidas. Vidas que possamos cooperar para que cresçam no relacionamento com o Senhor e na sua obra. Diante desses exemplos, como não entender que Deus cuida da sua igreja através da vida de todos aqueles que o servem, não importa em que área da igreja. A gente vendo ou não, Deus está cuidando da sua igreja. Se meu coração estiver em sintonia com o coração de Deus, Ele terá a liberdade de me usar para cuidar dos seus filhos através de mim, como usou Paulo e todos os que se colocaram como vasos nas suas mãos. Servir ao Senhor com sinceridade faz o nosso coração expressar os sentimentos de Deus e não os nossos conceitos, nossas ambições e os nossos projetos humanos. O pequeno grupo que faço parte não pode ser apenas meu grupo social, meu grupo de amizades. Eu devo ser igreja do Senhor, junto com os irmãos, funcionando como membro do corpo de Cristo. O ministério que faço parte não pode ser apenas para preencher meu tempo ou mostrar minhas habilidades e meus talentos. Eu devo cooperar com o que Deus me deu, para que outros sejam alcançados e cresçam no Evangelho do Senhor Jesus. Na condição de ser alguém que tem mais tempo de igreja, de Evangelho, do que outros. Ter os mais jovens, os mais novos na fé, preciso ver em cada um de nós referência de vida com o Senhor. Eles têm que ver em cada um de nós, irmãos, o zelo pelas vidas que já foram alcançadas para o Senhor. Vidas que precisam dos cuidados daqueles que chamamos, ou nos chamamos de mais maduros na fé. Como eu tenho cooperado com a igreja que faço parte. Eu já pensei uma vez, como seria a minha igreja se todos os membros e congregados fossem iguais a mim? Será que o Senhor se agradaria de uma igreja assim? Alguém desejaria ser filho de Deus ao conhecer alguém como eu? Senhor, tenha misericórdia de mim. Humanamente, fazemos parte de uma igreja institucional, Igreja Batista Teosópolis, por exemplo, e precisamos dela. A sua estrutura facilita a organização das reuniões, as atividades diversas, dos cultos coletivos, ações missionárias, ações sociais, o ensino da palavra, e aqui a lista é enorme, de coisas que a estrutura funcional, a estrutura institucional nos possibilita. Nos reunimos aqui como igreja. Mas, acima disso, o propósito do Senhor, irmãos, não é eu me preocupar em fazer parte do quadro de membro de um CNPJ. Ele nos chamou antes de qualquer coisa para eu ser igreja, para eu ser membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um organismo vivo, não são 4 paredes. E Ele é o cabeça desse organismo. O Senhor Jesus governa e edifica os membros desse corpo. E os membros edificam uns aos outros. Cada membro coopera para o crescimento do corpo, para a sua edificação em amor. Efésios 4,16. Paulo era um homem como eu e como você. Um homem sujeito às mesmas limitações que temos. Um homem que decidiu viver o Evangelho dentro da sua realidade que o cercava. Pregou e viveu o Evangelho no meio das lutas da sua época. Quando podia viajar, ele viajava. Quando podia escrever, ele escrevia. E quando ele só podia orar, ele orava. Fazia tudo o que estava ao seu alcance naquele momento. Isso me ensina que se eu respiro o Evangelho no meu viver, não importará a minha situação atual. Não importará com quem eu estiver, ou onde estiver. Eu falarei do Senhor com minha vida e com minhas palavras. Posso respirar o Evangelho no meu trabalho. Posso respirar o Evangelho na universidade onde eu estudo. Posso respirar o Evangelho na minha casa, na minha família, no hospital, mesmo internado. Nos meus relacionamentos, nas minhas vitórias e nos meus problemas. A vida de Paulo se movia para fazer o que agradava a Deus. Sua prioridade era seu foco era cooperar
com a realização do propósito de Deus. Atingiu o alvo de Deus na sua vida e através dela, ele entendeu que o Senhor nos chamou para vivermos o seu evangelho, não por conveniência, não por interesses pessoais. As limitações humanas não atrapalharam Paulo na pregação do evangelho e no cuidar da igreja. Em plena comunhão com o Senhor e cheio do Espírito Santo, ele foi usado de forma abundante e frutífera na sua obra. O Senhor nos leva a viver coisas e fazer coisas que não entendemos quando e como acontecem. Mas é Ele que faz através das nossas vidas. A presença abundante do Senhor em nossas vidas nos leva muito além do que somos e do que fazemos. Ele é quem rompe nossos limites. Ele é quem nos leva a fazer coisas que não imaginamos a sua extensão e a sua profundidade para o seu reino. Só Ele nos faz dar frutos que permaneçam. Frutos que muitas vezes não veremos com os nossos olhos, mas Ele verá. O que Ele precisa é apenas dos nossos corações, rendidos e que nos relacionemos com Ele, num relacionamento sincero, onde respiramos o Evangelho de Jesus, com os nossos pulmões cheios do oxigênio que vem do trono de Deus. Vidas cheias e conduzidas pelo Espírito Santo, transbordando da presença do Senhor. No seu discurso em Atenas, na Grécia, berço da filosofia, Paulo falou o seguinte, está lá registrado em Atos 17, 28. Aquele Deus desconhecido que os atenienses não sabiam quem era, mas veneravam de alguma forma. Porque no Senhor vivemos, nele nos movemos e por causa dele existimos. Porque no Senhor vivemos, nele nos movemos e por causa dele existimos. O que ele quer da sua igreja é que ela viva o seu propósito eterno. Seu propósito, irmãos, é que sejamos filhos verdadeiros de Deus. Seu propósito é que alcancemos outros filhos para Ele nesse mundo, multiplicando a vida que Ele nos deu em Jesus, aumentando a sua família. Seu propósito é que sejamos uma bênção no corpo de Cristo, cooperando para o crescimento de cada membro do corpo, edificando uns aos outros, cuidando uns dos outros, socorrendo uns aos outros, orando uns pelos outros, exortando uns aos outros, se alegrando e chorando uns com os outros, sem acepção. É a família cuidando da família. No meio das alegrias, no meio das tristezas, somos um no Senhor. Esse é o sonho de Deus em ver sua igreja vivendo, porque é vivendo essas coisas que seremos identificados pelo mundo aí fora como discípulos de Jesus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sua vontade é que vivamos o seu propósito nesse tempo, nessa fase da história da humanidade. Estamos vivendo nesse tempo para isso, para sermos igreja, a verdadeira igreja do Senhor. Isso não é uma utopia. Igreja composta de filhos de Deus, que honram o seu nome com suas vidas. Filhos de Deus que vivem o propósito do Pai. Filhos que querem ver o nascer, o crescer e o amadurecer dos novos filhos de Deus. Filhos de Deus que vivem em família, cuidando uns dos outros. Filhos que busquem, antes de si mesmos, alegrar o coração do Pai. Que esse seja o nosso respirar. Que seja a nossa razão de viver o sentido da nossa existência. Estar cheios do Senhor, vivendo a sua vontade eterna. Tudo para o louvor da sua glória. Amém. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque fomos escolhidos diante de um propósito eterno que nasceu no teu coração. Graças te damos, Senhor, porque um dia, Senhor, quando tudo finalizar, Jesus vai chegar diante de ti, Senhor.
e apresentar a Ti, Pai. Eis aqui meus irmãos, Teus filhos. Ó Senhor, graças Te damos, porque fazemos parte, ó Deus, de um sonho Teu. Graças Te damos, Senhor. Não há nada que substitua e que preencha isso em nossas vidas. Glórias ao Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. É me inspirar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Adoração é derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Ao
minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Mais do teu poder. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do Adervan, glória a Deus pela vida do multifuncional Valmir. Né? Valmir, ele joga em todas as posições, com qualidade e com entrega. Deus abençoe. Queridos,